Pronto. Então, vamos começar hoje conhecendo, para quem não conhece, e revendo o que é a elipse, a hipérbole e a parábola. Tá ok? Vamos começar primeiro pela elipse. Primeiro pelo primeiro. Né? E vamos começar definindo o que é uma elipse. Para definir uma elipse, a gente precisa de algumas coisas. Então, primeiro, a gente precisa de dois pontos distintos. Certo? Vocês estão conseguindo ouvir bem ou tá cortando, é? Tá. Ok, beleza. Então, sejam F1 e F2 dois pontos distintos. Por uma questão prática, vamos dar um nome à distância de F1 até F2, tá? Como F1 e F2 são dois pontos distintos, a distância de F1 para F2 é maior que zero, e eu vou chamar essa distância de 2C, ok? Então, sejam F1 e F2 dois pontos distintos, 2C a distância de F1 para F2, e A um número real, tá? Com a única propriedade de que A é maior do que C. Complicado, internet. Tá? Então, sejam F1 e F2 dois pontos distintos, que distam 2C deles, né? C está sendo definido dessa forma, né? E A um número real, de maneira que A é maior do que C. Então, o que é uma elipse? A elipse de focos F1 e F2 e eixo maior, medindo 2A é o conjunto dos pontos ou melhor dizendo, é o lugar geométrico dos pontos X, vou chamar de X esses pontos, tais que a distância de X até F1 mais a distância de X até F2 é igual a 2A. Certo? Então, F1 e F2, como foi colocado aqui, a gente chama de focos da elipse, e 2A é a medida do eixo maior. Tá ok? Só a Tamires está tendo esse problema, ou tem mais alguém que está com dificuldade aí? Qualquer coisa eu posso tentar reiniciar aqui. Ah, pode ser isso, é verdade. Então, qualquer coisa você assiste depois também. Tá bom? Não se preocupe, não. Tá ok? Então, a elipse de focos F1 e F2 e eixo maior medindo 2A é o conjunto dos pontos tais que a soma das distâncias a F1 e a F2 é igual a 2A. Ok? Então, é uma definição bem geométrica, né, que faz uso da propriedade de distância. E aí, como é que a gente identifica um ponto na elipse, né? Tá? Então, digamos que do dado lá, você tem aqui o ponto F1, o ponto F2, e aí você quer saber se um ponto pertence ou não à elipse. Né? O que é que você faz? Então, esse ponto X aqui,
ele pertence à elipse se e somente se a distância de x até F1, né, está aqui, né, distância de x até F1, mais a distância de x até F2 for constante igual a 2A. Tá certo? Então, eu vou pegar esses dois comprimentos, aqui, comprimento desse segmento, comprimento desse, somar. Se der 2A, o ponto pertence à elipse. Se não der, o ponto não pertence à elipse. Tá? A gente consegue construir a elipse de uma maneira fácil, né, usando essa propriedade aí, através de um artifício, vamos dizer assim, mecânico, né, usando uma corda e alguns pregos, fazendo o seguinte. Eu não vou fazer aqui porque eu não quero estragar o meu tablet, mas a gente pode fazer o seguinte. Se tiver uma tábua de madeira, é até legal de fazer mesmo. Se tiver uma tábua ou alguma coisa do tipo, você pode fazer o seguinte. Você pode marcar 2 pontos nessa tábua para servir de foco, de focos da sua elipse, né? Você marca com um prego o F1, marca com um prego o F2, e aí, para esse 2A, né, esse parâmetro 2A aqui que define a elipse, o que é que você pode fazer? Você vai pegar uma corda, barbante, um fio dental, qualquer coisa que caiba, com o comprimento 2A que você quiser. Tá? Se você escolher um maior, a corda vai ficar mais comprida. Se você quiser que a elipse seja um pouco menor, você bota um pouquinho menos de corda. Mas qual é a questão? A questão é que o comprimento da corda, ela tem que ser maior do que a distância entre os focos. Tá? Então, a distância entre os focos está aqui, 2C, como a gente definiu, mas A tem que ser maior do que C. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a corda que você pegar aqui, que eu vou desenhar ela aqui, ela tem que ter um comprimento maior do que a distância entre os focos. Não precisa ser tão maior, não, pode ser até um pouquinho menos assim. Mas o comprimento dela tem que ser maior do que 2C, para que a gente possa fazer a construção. E aí, como é que a gente vai fazer a construção da elipse a partir disso? A gente vai pegar o nosso lápis, vai colocar aqui e vai esticar a corda. Vai puxar assim o lápis até que a corda estique. Quando a gente puxar, a corda vai fazer isso aqui. Eu vou apagar a corda, vou desenhar ela aqui esticada. Tá aqui a corda esticada. Tá? Então, se vocês prestaram atenção, vocês devem ter observado que o lugar que está o meu lápis é um ponto que pertence à elipse. Por que ele é um ponto que pertence à elipse? Porque a soma das distâncias a F1 e a F2 vai ter que ser igual ao comprimento da corda, que é 2A. Portanto, X é um ponto da elipse. E aí, se eu quiser demarcar todos os pontos da elipse, o que é que eu faço? Basta eu mover o meu lápis, óbvio, mantendo a corda sempre esticada, né? Mantendo a corda esticada aqui, eu vou mover o meu lápis, e aí eu consigo construir a elipse aqui, bem bonitinha, eu acho. Tá certo? Então, esse é um artifício mecânico que permite que você construa uma elipse em algum lugar que você queira, né? E é uma maneira que você pode usar também para desenhar uma elipse no formato que você quiser. Porque os parâmetros necessários, né, que são os focos e o comprimento da corda, no caso, né, você pode escolher do jeito que você quiser. Então, qualquer elipse você pode reproduzir dessa forma, tá? Ok. Vamos ver aqui. Ok. E aí, vamos à questão. Qual é a questão agora? A questão agora é que a gente quer uma equação mais simples para descrever uma elipse. Tá? É o que a gente está procurando. Para fazer isso, a gente pode simplesmente pegar o foco que foi dado, foco F1, o foco F2, colocar x igual a xy, colocar aqui, fazer a conta e ver o que dá.
que é uma boa estratégia, não é tão ruim assim, mas ela carece de algumas dificuldades, digamos assim, algumas dificuldades técnicas. A equação ela vai ficar bastante complicada e a gente não vai ser capaz de determinar nenhum elemento minimamente simples para que a gente possa tirar as propriedades da elipse, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, sejam F1 e F2, vamos começar de novo, dois pontos distintos. Tá? E aí eu vou marcar aqui os dois pontos, F1 e F2. Então, qual é a jogada para a gente encontrar uma equação mais simples para a elipse, né? Algo que permita tirar propriedades boas sobre a elipse. A ideia é fazer o seguinte, se eu quero falar em coordenadas, eu preciso de um sistema de coordenadas, eu preciso colocar aqui na minha figura um sistema de eixos, e aí eu posso falar em coordenadas de ponto, coordenada de vetor, tudo isso, tá? Então, se eu quero uma equação para a elipse, o que eu vou fazer aqui é escolher um sistema de coordenadas apropriado. Que sistema vai ser esse? A ideia é que seja um sistema que faça com que as coisas fiquem mais simples. No caso aqui, como os únicos parâmetros, vamos dizer assim, de posição que a gente usa são os focos, né, F1 e F2, então a gente tem uma alternativa, uma opção mais simples aí para fazer, que é o seguinte. Eu vou colocar o eixo X como sendo uma reta. Aqui assim, deixa eu ver se eu acerto agora. Eu vou colocar o eixo X aqui como sendo uma reta que passa pelos pontos F1 e F2. Então, eu vou escolher o sistema de eixos de maneira que aqui seja o eixo X. E aí eu vou pegar aqui o ponto médio do segmento F1 e F2, ponto médio, e aí passando pelo ponto médio eu vou colocar o eixo Y. Então o eixo Y da gente, ele vai estar passando aqui assim, tá? Essa não é a única escolha que facilita, tá? Tem outras escolhas que facilitam também, mas essa aqui vai ser suficiente para a gente. Mas depois a gente vê o que é que acontece com as outras, tá? Então aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, certo? Então vamos descrever essa coisa aqui. Então, considere o sistema de coordenadas com eixo X sobre, vou botar assim, passando por F1 e F2, por F1 e F2, e eixo Y, que eu nem marquei aqui, passando pelo ponto médio de F1 e F2. Do segmento de reta, no caso, né? F1 e F2. Então, eu fiz essa escolha aí. E aí, a partir dessa escolha, a gente vai conseguir uma coisa legal, que é que F1 e F2 vão ter coordenadas bem simples. E aí, quando a gente for fazer o desenvolvimento da equação de elipse, a coisa vai ficar bem bonita. E aí, como é que vai ficar F1 e F2? Nesse sistema de coordenadas, F1 tem que coordenadas e F2 tem que coordenadas. Aí vamos analisar. Lembra que a distância de F1 para F2 é, por definição, né, 2C. A gente escolheu dessa forma, tá? Então, se 2C é a distância para F1 e F2 e a origem do sistema de coordenadas que a gente colocou aqui passando pelo ponto médio do segmento F1 e F2, então esse
Isso significa que daqui para cá eu tenho C unidades de medida, daqui para cá eu tenho C unidades de medida. Então eu pergunto, quem são as coordenadas de F1 e quem são as coordenadas de F2? E aí? Não entendi a resposta, Maria Elisa. Quem é a primeira coordenada de F1? Diga aí. Pronto. O primeiro é menos C, 0. E o de F2 é C e 0. Perfeito. Todo mundo entendeu por que é isso? Tá? Essas coordenadas são resultado do sistema de coordenadas escolhido. Né? Eu escolhi de maneira que as coordenadas ficassem fáceis de serem trabalhadas. Então, desse modo, a gente consegue desenvolver a equação da elipse, que vai ficar assim. Vamos colocar primeiro as partes, né? Quem é a distância de x para F1 e quem é a distância de x para F2. Aí, a distância de x para F1 vai ficar raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Distância de x até F2, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Né? É a distância aqui, eu tenho um ponto x, com coordenadas x e y, né? E a distância aqui é raiz de x menos o x de F1 ao quadrado e y menos o y de F1 ao quadrado. Então, vai dar exatamente o que está aí. Ok? Logo, x, um ponto qualquer, com coordenadas x e y, vai pertencer àquela elipse lá do começo da questão. Se e somente se né? A definição era essa, né? Distância de x até F1 mais distância de x até F2 é constante igual a 2A. E aí eu posso substituir aqui as expressões que eu desenvolvi agora no sistema de coordenadas apropriado. E aí a equação vai ficar assim. Raiz de x mais c ao quadrado mais raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2A. Aí você me diz, professor, isso aí não está simples. Mas vai ficar, tenha calma. Tá? Agora a gente vai mexer com essa equação e ver o que é que a gente pode tirar dela, né? O que é de simples, o quanto a gente pode simplificar essa equação. A primeira coisa que a gente precisa fazer para simplificar é, de alguma forma, eliminar essas raízes. Né? Porque raízes quadradas sempre atrapalham na equação. Sempre deixam uma coisa um pouco mais complicada. Então, o que a gente vai tentar fazer primeiro, antes de qualquer coisa, é eliminar essas raízes. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais inteligente. Tá? Eu poderia levar o quadrado dos dois lados? Podia, tá? Ia continuar tendo uma raiz, né? Porque o quadrado do lado esquerdo ia ficar o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes esse, e aí eu ia ter que elevar o quadrado de novo depois, só que desse jeito a expressão ia ficar muito grande, ia ficar meio complicado de trabalhar. Então, para não ficar tão grande, né, como eu já sei o resultado que a gente vai encontrar, o que a gente vai fazer é, antes de elevar o quadrado dos dois lados, eu vou passar uma dessas raízes para o lado direito. Isso vai fazer a conta ficar um pouquinho menor, mas o trabalho, essencialmente, vamos dizer assim, o que a gente vai fazer é essencialmente a mesma coisa, é elevar o quadrado dos dois lados. Então, eu vou passar essa raiz para o lado de lá,
E aí a gente vai ficar com raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E aí agora eu vou levar os dois lados ao quadrado. Eleva esse lado ao quadrado, eleva esse lado ao quadrado. Ou eu vou levar ao quadrado, então do lado esquerdo a raiz desaparece, fica só x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, que eu já vou desenvolver para facilitar, né? Vai ficar x ao quadrado mais 2xc mais y ao quadrado. Opa, peraí, mais c ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, tá? Isso é a parte que está dentro da raiz, só que eu desenvolvi o quadrado ali. É igual a... Aí aqui eu tenho um quadrado de uma diferença, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4a ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado, menos 2xc, mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Pessoal, só uma pequena pausa aqui, com licença. Pessoal, eu estou com pequena emergência aqui, eu vou pedir a vocês duas coisas. Deem uma simplificada nessa equação aí e me deem 10 minutinhos de pausa, eu volto daqui a pouco. Aproveita quem precisar, bebe uma água, vai no banheiro. Foi uma pequena emergência aqui, eu já volto, tá bom? Vou deixar gravando, que é para quem assistir depois saber a gravidade da situação da aula em casa. Até daqui a pouco.
Voltei, pessoal. São as emoções do home office. Eu fico imaginando o pessoal que assiste essa aula gravada deve rir que só. Ah, meu Deus. Pronto. Vamos continuar? Todo mundo aí? E aí, conseguiram desenvolver? Se vocês tentaram, eu vou fazer, vocês vão acompanhando, vão comparando aí. Se não fizeram, também não tem problema. Valeu pelo intervalo também. Então, vamos lá. Daqui, então, só para voltar um pouquinho do que a gente fez, né? A gente colocou a equação que define a elipse. Quando a gente coloca o sistema de coordenadas e a fórmula de distância, ela fica assim. Passa uma raiz para o lado direito, eleva os dois lados ao quadrado, e foi aí onde a gente parou. Né? Aqui a gente já consegue simplificar algumas coisas. Corta x ao quadrado do lado esquerdo com x ao quadrado do lado direito, y ao quadrado com y ao quadrado, c ao quadrado com c ao quadrado. E aí, quando a gente faz as devidas simplificações, bem, a gente pode passar esse pedacinho somando para o lado direito, para o lado esquerdo, e aí vamos ver o que é que fica. Então, do lado esquerdo eu tenho 2xc mais 2xc, que vai me dar 4xc, igual a, e do lado direito, sobra só menos 4a vezes isso aqui. Vai ficar menos 4a vezes raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Já deu uma diminuída legal. Desculpa, 4a ao quadrado. Ah, tem o 4a ao quadrado. Beleza. Eu vou passar o 4a ao quadrado para o lado esquerdo também. Esqueci desse 4a ao quadrado. Ia dar uma bronca da gota. Vamos lá. Cadê? Afastar aqui um pouquinho para caber o 4a ao quadrado. Menos 4a ao quadrado. E aí, a gente pode, aqui do lado esquerdo, colocar o 4 em evidência e cortar com o 4 do lado direito. E aí vai ficar... Oi, ferramenta errada. Corta 4 com 4 com 4. E a equação vai ficar xc menos a ao quadrado é igual a menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, beleza. Só que ainda tem uma raiz sobrando, e aí para eliminar essa raiz a gente eleva ao quadrado dos dois lados pela última vez. E aí a gente vai ficar com x ao quadrado c ao quadrado menos 2 vezes a ao quadrado xc, né, desenvolvimento do quadrado da diferença, mais o quadrado do segundo, que é a quarta. E do lado direito, a gente tem a ao quadrado vezes o que está dentro da raiz. Né? Quando elevar ao quadrado, vai ficar só quanto vai ficar x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo certo aí? Tranquilo? Daqui a gente consegue ver algumas coisas que a gente consegue cortar, sem multiplicar, porque a gente faz assim, de cabeça. Então, aqui, vamos com calma, deixa eu ver. Aqui a gente tem, ó, menos 2ax ao quadrado xc, e aí quando eu multiplicar esse com esse aqui, a gente vai ter menos 2 ao quadrado xc. Então, a gente pode cortar essa parte aqui com essa aqui, porque quando a gente multiplicar é o que vai aparecer. Tem mais alguma coisa que a gente consegue? Acho que não, né? Acho que agora já deu. Já deu. Beleza. Então, no fim das contas, sobra só x ao quadrado, c ao quadrado, mais a quarta, que é igual a ao quadrado, x ao quadrado, mais
a ao quadrado c ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Y ao quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo que tem x e y do lado direito, e tudo que não tem nem x nem y, eu vou passar para o lado esquerdo. Então, a gente vai ficar com, do lado esquerdo, eu tenho a quarta, e a ao quadrado c ao quadrado, e aí eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. Então, a gente vai ficar com a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado é igual a... E aí, do lado direito, vai ficar a ao quadrado x ao quadrado menos c ao quadrado x ao quadrado, e aí eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, e aí vai ficar assim, vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Tá bom? E aí tá quase pronto. Para terminar, o que a gente precisa é observar um pequeno detalhe, que é o seguinte: a é o comprimento da corda lá, né, na comparação que a gente fez, então tem que ser maior do que zero. E a é escolhido de maneira que a é maior do que c. Portanto, esse número aqui, que está dentro do parênteses, também é maior do que zero. Resultado, tudo que está do lado esquerdo é diferente de zero, então eu posso dividir tudo por esse número. E aí eu vou ficar com 1, que é o que vai aparecer quando eu dividir o lado esquerdo por a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. E do lado direito vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos c ao quadrado, vai cortar com a ao quadrado menos c ao quadrado, então vai ficar só a ao quadrado, mais y ao quadrado, e aí quando eu dividir, vai cortar a ao quadrado com a ao quadrado, e embaixo vai ficar só a ao quadrado menos c ao quadrado. Certo? E essa é a equação aí. Agora ela está um pouco estranha, não parece muito com a equação que geralmente se vê no colégio, não, porque tem algumas pequenas diferenças. A primeira observação que a gente faz para fazer a equação virar lá a equação que a gente vê no ensino médio é que, note, que a ao quadrado menos c ao quadrado é maior que zero. Por que é maior que zero? Porque na escolha lá dos parâmetros, a tem que ser um número maior do que c, né? E c lá é metade da distância entre os focos. Então, a ao quadrado menos c ao quadrado é maior que zero. Portanto, existe um número real positivo, b, um número real, b maior que zero, tal que b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. E aí, b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado, então se a gente chamar isso aqui de b ao quadrado, a equação ela vai ficar um pouco melhor, que vai ser essa aqui. O que está do lado direito eu vou passar para o lado esquerdo, e o que está para o lado esquerdo eu vou passar do lado direito, então a gente vai ficar com x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado menos c ao quadrado, que agora é b ao quadrado, é igual a 1. Pronto. E essa aqui é a equação que a gente quer chegar no final. Que é uma equação simples, polinomial do segundo grau em duas variáveis. Não tem termos complicados, só tem o termo x ao quadrado, o termo y ao quadrado, né? Então, assim, ela é uma equação simples e a gente vai ver que ela permite tirar várias propriedades sobre a elipse a partir dela. Essa aqui, essa equação aqui é a equação que a gente chama de equação reduzida da elipse. Ok? É a equação reduzida da elipse.
E é interessante que dela a gente consegue tirar algumas propriedades da elipse, tá bom? Então, que propriedades a gente consegue tirar da elipse a partir daí? Bem, deixa eu ver aqui. Primeiro, a gente consegue tirar o seguinte, a gente consegue tirar que a elipse é um conjunto limitado de pontos, certo? No sentido de que você consegue desenhar uma caixinha no plano cartesiano, tal que dentro dessa caixa vão estar todos os pontos da elipse, tá? Por que que a partir da equação a gente tira que a elipse é um conjunto limitado? É só a gente observar o seguinte, observe que se x e y é um ponto que pertence, eu vou chamar a elipse de E, então x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, foi isso que a gente viu por causa da equação reduzida. E aí eu posso passar esse pedaço aqui para o lado direito, e aí a equação vai ficar assim, x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Ok? E aí, observem o que é que está aparecendo aqui do lado direito. Do lado direito, a gente tem 1, de onde eu vou tirar esse número positivo aqui. Tá? Então, eu tenho um número positivo e eu vou subtrair alguma coisa. O que é que isso vai fazer? Isso vai diminuir o número. Né? Então, do lado direito, eu tenho algo que é menor ou igual que 1. Tá? Porque de 1 eu tirei uma coisa positiva, então o resultado é menor ou igual que 1. Portanto, qualquer que seja o ponto da elipse, o x ao quadrado sobre a ao quadrado vai ser menor ou igual que 1. Isso me garante que x ao quadrado é menor ou igual que a ao quadrado, e, portanto, x vai ter que ser um número entre menos a e a. Tá bom? Seguindo o mesmo raciocínio para o y, a gente consegue concluir também, deixa eu botar umas reticências aqui, a gente consegue concluir também que o y vai ter que estar compreendido entre o b e o menos b, tá? Então, isso garante que a gente consegue, sim, desenhar uma caixinha em volta da elipse, e a menor delas, que a gente consegue, pelo menos, que com lados paralelos aos eixos, é essa aqui. Se eu botar aqui o sistema de coordenadas, eixo x, eixo y, então, todos os pontos da elipse vão ter coordenada x entre menos a e a, né? O que significa que todos os pontos da elipse obrigatoriamente vão estar dentro dessas duas linhas pontilhadas, né? Entre essas duas linhas aqui no meio. E, por outro lado, a coordenada y, ela vai ter que estar compreendida entre menos b e b. Portanto, os pontos da elipse vão estar entre essas duas faixas aqui em verde, essas duas retas em verde. Tá? Isso garante que todos os pontos da elipse, não quer dizer que todos os pontos do retângulo são pontos da elipse, não, mas todos os pontos da elipse vão estar dentro desse retângulozinho aqui, que eu vou só desenhar ele com um pouco mais de afinco.
que todos os pontos da elipse estão dentro desse retângulo, que garante a propriedade que a gente está trazendo agora, né? Que é de que a elipse é um conjunto limitado. Tá? Esse retângulo aqui, ele recebe um nome relacionado à elipse, tá certo? E ele tem uma importância... ele é importante para a elipse. Ele tem uma importância no sentido de comparação. Tá? Se eu tenho duas elipses que têm retângulos fundamentais iguais, então as elipses são iguais. Se os retângulos fundamentais, que é o nome desse retângulo, forem semelhantes, então as elipses elas têm o mesmo formato, mas uma é maior do que a outra. Né? Então, ela tem essa propriedade aí, boa, com relação à elipse. É chamado de retângulo fundamental da elipse. Tá? Então, todos os pontos da elipse vão aparecer aí dentro. A segunda propriedade, deixa eu lembrar aqui qual é a segunda propriedade. Tá. A segunda propriedade é que a elipse ela tem 4 pontos famosos, que são os vértices da elipse, né? A interseção da elipse, vamos dizer assim, intersecta. Eita, que ficou. Intersecta os eixos coordenados em 4 pontos, tá? O eixo X, vou botar aqui OX, ela intersecta o eixo OX em A1, com coordenadas... Tá, como é que a gente encontra esses pontos, né? Então, a gente tem a equação da elipse aqui, deixa eu botar aqui em verde, x2 sobre A2, y2 sobre B2, igual a 1. Se a gente quer saber a interseção com o eixo x, a gente faz y igual a 0, né? Então, se a gente faz y igual a 0, a gente fica com x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, x ao quadrado é a ao quadrado. E aí existem dois números que elevado ao quadrado dão igual a ao quadrado, que são eles menos a e a. Na verdade, aqui é um ou. Então, a gente tem essas duas opções. Essas duas opções vão me dar os dois pontos de interseção da elipse com o eixo OX, que são x igual a menos a, y igual a 0, e A2 com coordenadas a 0. Então, tá aqui os primeiros dois vértices. Os outros vértices, que são a interseção com o eixo y, vou botar aqui de amarelo. Aí a gente obtém eles botando x igual a 0. Né? E aí a gente vai ficar com y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, y ao quadrado igual a b ao quadrado, então y é mais ou menos b. Portanto, os pontos são b1, que eu vou chamar de b1, menos b, 0 menos b, e b2, 0 e b. 0 e b. Beleza? Alguma pergunta? Eu estou indo rápido demais. Se eu tiver, avisem aí alguma coisa, porque eu dou uma respirada. Tranquilo. Tá? Então, a gente tem 4 pontos aí que pertencem à elipse. Esses 4 pontos, A1, A2, B1 e B2, são os chamados vértices da elipse.
bom? Esses são os chamados vértices da elipse. Perceba o detalhe de que as coordenadas deles aparecem, de certo modo, na equação, né? As coordenadas desses pontos, elas só dependem dos parâmetros A e B da elipse, que aparecem aqui no denominador. Então, é uma garantia que a gente tem de que a equação reduzida ela vai ter o suficiente para, por exemplo, a gente fazer um esboço. Né? Por quê? Porque se eu tenho a equação reduzida, automaticamente eu tenho os parâmetros A e B, e aí eu posso colocar esses parâmetros nessas posições aqui para determinar quem são os vértices. E tudo isso vai ajudar a fazer o esboço, a determinar qual é a posição daquela elipse no sistema de coordenadas. Então, essa relação entre os parâmetros e a posição da elipse é uma coisa que a gente precisa ficar sempre atento. Ok. Segundo, intersecta os eixos. Terceiro é que a elipse é uma figura simétrica. Tá? A gente já conhece como é a elipse, né? Então vocês já devem saber que ela é uma figura simétrica, tá? Mas o que é que prova que ela é uma figura simétrica? O que prova é o seguinte: é só você observar que se você conhecer um ponto da elipse, tá? Automaticamente você conhece 4. Por quê? Porque lembre que a equação é assim, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, os termos, as variáveis X e Y, elas aparecem aqui todas elevadas ao quadrado. O que significa que se eu trocar o sinal de uma dessas coordenadas aqui do ponto que eu conheço, isso não vai alterar o fato de que o ponto ainda satisfaz a equação e, portanto, ainda é um ponto da elipse. Portanto, se eu conheço um ponto, digamos aqui o XY, então eu conheço mais 3 pontos, que são eles: menos x, y, x menos y e menos x menos y. Então, todos esses pontos também pertencem à elipse. Por quê? Porque eles foram obtidos só mudando o sinal de um dos pontos. Mas como... de uma das coordenadas, desculpa. Mas como as variáveis x e y só aparecem elevadas ao quadrado na equação, então quando eu colocar na equação trocando o sinal, o resultado vai ser o mesmo, né? O ponto vai continuar satisfazendo a equação. Então isso me garante essa propriedade. Tá? E essa propriedade me garante que aqui no sistema de coordenadas, se eu souber como é a elipse em um quadrante só, digamos esse pedaço aqui, eu sei automaticamente como é a elipse em todo o plano, porque se eu sei como ela é aqui, deixa eu ver se eu... Cadê? Eu não consigo mexer tanto nele, só consigo aumentar e diminuir. Mas já consegue alguma coisa. Então, eu sei que se eu souber como a elipse é aqui em um quadrante, então eu sei automaticamente como ela é em todo. Por quê? Porque ela é simétrica com relação ao eixo x, né? Porque se x e y pertence, x menos y, isso me garante que o que aparecer aqui em cima vai aparecer aqui embaixo também. Eu não consigo replicar essa curva doida aqui, não. Enfim. E como se x e y pertence, menos x e y também pertence, então isso me garante que o simétrico com relação ao eixo y também pertence à elipse. Então, eu sei a elipse toda, se eu souber como ela é num pedacinho, porque é só espelhar, né? Eu espelho com relação ao eixo x e depois com relação ao eixo y e a coisa toda tá completa. Ok? A forma da elipse, que é o que a gente
consegue determinar no final, né? A gente já consegue ter uma ideia através daquele processo que eu falei da corda e dos pregos, mas a gente consegue tirar daqui fazendo o seguinte, observando a seguinte função. A função é essa aqui, y igual a... Eu vou pegar a equação da elipse e eu vou isolar o y, tomando, claro, a raiz quadrada positiva. Tá? Então, vai ser y igual a... Deixa eu fazer o processo todo aqui, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, eu passo o x ao quadrado para lá e vai ficar y ao quadrado igual a b ao quadrado vezes x, 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. E aí eu boto o sobre a ao quadrado em evidência. Aí vai ficar b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. Pronto. Só que eu estou tirando a raiz positiva, né? Então aqui vai ficar b sobre a vezes a raiz quadrada disso aqui, só que aqui não é 1, aqui é a ao quadrado. Pronto. Perfeito. Agora aqui, isso foi rascunho, tá? Então, que função é essa? Essa função aí é a que eu obtenho quando eu isolo y, né? Eu escrevo y como função de x. E por ser uma função de uma variável, a gente pode empregar os métodos que vocês viram, ou se não viram, vão ver em cálculo, e aí, se não viram ainda, fica de exercício para vocês fazerem, até porque eu não ia fazer aqui, não. Fica de exercício. Mas a gente pode usar os métodos empregados em cálculo para determinar qual é o gráfico dessa função. E qual vai ser a utilidade de determinar o gráfico dessa função? É que se a gente souber o gráfico dessa função, a gente sabe como é a parte de cima da elipse. Porque todo ponto que está no gráfico dessa função também está na elipse. Tá? Então, o gráfico dessa função é a parte superior da elipse. Então, se eu quero fazer um esboço da elipse, eu posso começar fazendo por essa função aí e depois refletindo com relação ao eixo X. Tá? E como é que a gente sabe o gráfico dessa função? Aí, bem, a gente pode usar os métodos de cálculo, que vocês aprendem em cálculo 1, né? Derivada ela está associada com crescimento e decrescimento, a segunda derivada está associada à concavidade, se é para cima ou para baixo. E aí, usando aqueles métodos de cálculo, a gente vai tirar algumas das conclusões que eu vou colocar aqui, mas não se preocupem, vocês não vão precisar saber disso não, se vocês não sabem, pelo menos não agora, né? Quando chegar em cálculo vão precisar saber. Tá? Então, quais são as informações que a gente tira lá do cálculo sobre essa função? A primeira observação que a gente já tinha a respeito do domínio da função, porque dentro da raiz não pode ter nada negativo, portanto, a ao quadrado menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero, então x ao quadrado tem que ser maior, a ao quadrado tem que ser maior ou igual que x ao quadrado, x tem que estar entre menos a e a, mas isso já é uma informação que a gente já tinha. Então, o domínio da função é esse intervalo aqui entre menos a e a. E aí, se você calcular a derivada dessa função e estudar o seu, vai observar que essa função ela tem a derivada positiva de menos a até a, o que significa que a função é crescente até chegar em zero. Do zero em diante a derivada é negativa e, portanto, a função é decrescente. Se você fizer um estudo da concavidade, vai ver que a concavidade ela é sempre para baixo, porque a segunda derivada é sempre negativa. Portanto, juntando essas informações, a gente tira que o gráfico é uma coisa mais ou menos assim, né? Ela crescente, com concavidade para baixo,
até chegar em 0. Deixa eu botar em outra cor para ficar mais interessante. Até chegar em 0. Chegou em 0, atingiu o ponto de máximo da função. A partir daqui, a função decresce, mas sempre com concavidade para baixo. Então, o gráfico ele tem essa cara aí. Tá? Então, se eu quero saber como é a elipse como um todo, basta refletir essa figura para o lado de baixo agora, e a gente vai ficar com a figura mais ou menos assim, né? Como se fosse uma circunferência que você achatou um pouquinho, num sentido, né? Você pegou dois extremos de um diâmetro, e aí você espremeu assim um pouquinho para ela ficar um pouquinho achatada. Ok? Fazendo agora a figura completa, vou botar aqui como propriedade 5. Não vou nem escrever nada. Vou só colocar como é que fica o esboço final, né, com todos os elementos que a gente precisa a partir disso. Então, se a gente tem a elipse de equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, então como é que fica o esboço dessa elipse? Se a gente souber quem é a ao quadrado e quem é b ao quadrado. Então, o que a gente faz é o seguinte. Vou colocar aqui o sistema de coordenadas, eixo x, eixo y, tá? E aí, eu vou marcar primeiro quem são os vértices, né? Se eu sei quem é A e quem é B, então eu sei que os vértices vão ser, se a equação é essa, né? Então eu sei que os vértices vão ser A1 igual a menos A0, A2 igual a A0, B1 menos B0, B2, B0. Então eu vou marcar esses 4 vértices aqui em amarelo. Então vou botar o A1 aqui, o A2 aqui, né? Observe que esses vértices eles são todos simétricos com relação a um par de eixos, né? A1 e A2 são simétricos com relação ao eixo Y, B1 e B2 com relação ao eixo X. Na verdade, eu botei errado aqui, perdão. É 0 menos B, 0B. 0 menos B, 0, B. Então, aqui A1, A2, B1. Certo? E aí, depois que eu marquei os 4 vértices, meio que acabou, porque eu vou tentar colocar essa figura aqui de maneira que passe pelos 4 vértices. Então, a figura, ela vai ficar assim. Tá? Deixa eu ajeitar direitinho. Estou tentando fazer bonitinho porque eu estou mostrando a vocês, tá? Mas isso é um detalhe aí. Não necessariamente necessário. Tá? Então fica assim. Onde é que ficam os focos nessa brincadeira toda? Os focos eles vão ficar aqui dentro, tá? Vou botar em vermelho. F1, F2. De maneira que a distância para a origem, né, seja C. Mas quem é C? C a gente obtém através da relação fundamental, que é a seguinte, é que B ao quadrado é igual a C ao quadrado menos C ao quadrado. Daqui a gente tira o valor de C e a gente consegue os focos, que são F1 com coordenadas menos C
0, e F2 com coordenadas C, 0. Tá? Perceba que ele está no mesmo eixo que os vértices A1 e A2. Isso sempre vai acontecer. Tá? Então, está aqui F1 e F2. Uma observação interessante é que a gente pode desenhar um triângulo aqui. Vou desenhar aqui em verde, né? F1, B2, B2 origem, origem, F1, que é um triângulo retângulo, tá? Aqui a gente sabe que mede B, aqui a gente também sabe que mede A, não, desculpe, C, e aqui a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Se eu chamar aqui de x, x ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, só que daqui eu tiro que B ao quadrado mais C ao quadrado é A ao quadrado. Portanto, aqui é A ao quadrado, ou seja, x tem que ser A. Então, esse triângulozinho que eu coloquei, ele até serve para lembrar você de qual é a relação entre os parâmetros A, B e C. Né? Quando você fecha aqui esse triângulo, um lado aqui embaixo mede C, porque é a distância da origem até o foco, outro aqui mede B, que é a distância da origem até o vértice B1 ou vértice B2, e a outra diagonal, fazendo as contas, ele tem que ser o parâmetro A, que vai bater igualzinho com a relação fundamental lá da elipse. Tá? Então, é assim que fica o esboço da elipse. Só que veja só, quando a gente fez a escolha, e aí a gente já se direcionando para terminar, a escolha de coordenadas que a gente fez lá no começo, eu vou voltar aqui um pouquinho, para chegar na equação, foi de colocar o eixo X passando pelos focos. Né? A gente colocou dessa forma, e a gente viu que dessa forma a situação fica simples. Só que essa não é a única maneira de deixar a equação simples. Tá? Uma outra maneira de fazer isso é você fazer o seguinte, é você, ao invés de chamar aqui de Y, você chama aqui de X e aqui de Y. Tá? Não é muito convencional ver dessa forma, né? Mas seria mais ou menos como se eu estivesse escolhendo o sistema de eixos de modo que a figura ficasse assim, né? Com os focos na vertical sobre o eixo Y, né? Mas isso, na verdade, não faz tanta diferença. Deixa eu voltar aqui a figura. Tá? Se a gente usasse esse outro sistema agora que eu falei, né? Onde os focos não estão mais sobre o eixo X, mas estão sobre o eixo Y, a equação também ia ficar simples, só que ia ficar só um pouquinho diferente, que ia ficar o seguinte, a equação ia ficar, vou botar de azul, de verde, ia ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1. Tá? Perceba a diferença dessa para outra. A diferença é a posição do parâmetro A. Certo? Então, é como se o parâmetro A da elipse, ele dissesse qual é o eixo que tem os focos. Se o parâmetro A está sobre o x, então é porque os focos estão sobre o eixo x. Se o parâmetro A está sobre o y, então é porque os focos estão sobre o eixo y. Certo? Então, o parâmetro A ele acompanha o eixo que tem os focos. E aí, a figura ia ficar um pouco parecida com essa, com a única diferença de que ela ia estar virada de lado, né? Então, ia estar, vou ser um pouco mais rápido nesse esboço, porque a gente já fez a parte explicativa, né? Que é mais para justificar o outro sistema de coordenadas, x, y. E aí a diferença era que, bem, os parâmetros A e B foram trocados, né? Mas se eu sei quem é A e quem é B, e eu sei qual é a posição das coisas, então eu consigo as coordenadas. Por quê? Porque eu sei que A está aqui, como está embaixo do eixo Y, então os vértices A1 e A2 vão estar sobre o eixo Y e os focos também. Então eu vou primeiro, pega o valor de A menos A, e esses são os vértices, né? Primeiro vértice, segundo vértice, o A1 e o A2. Então, as coordenadas de A1 são, antes era A0, ou menos A0, só que agora vai ser 0,
menos A, porque ele não está mais no eixo X, ele está no eixo Y agora. Já o vértice A2 vai ter coordenadas 0, A. B1, por sua vez, vai estar no eixo X agora, né? Então vai ser do vértice B unidades aqui para a esquerda. Aqui está o B1 e aqui está o B2. Então B1 vai ser 0, menos B, 0, e o B2 vai ser menos B, bora, B, 0. Vão estar aqui os dois vértices, B1 e B2. Tá? Então a elipse ela vai ficar assim, né? Ela vai estar achatada do mesmo jeito, né? Como uma elipse é de fato, só que ela vai estar achatada agora no sentido do eixo X. Ela vai ser vamos dizer assim, uma elipse mais vertical, vamos dizer assim, né? Eita. Aqui. Aqui assim. Pronto. Né? E os focos vão estar bem aqui, né? F1 e F2. Lembrando que ainda vale a relação do triângulo, né? Só que o triângulo vai estar um pouquinho deitado, porque aqui mede B, aqui continua medindo C, e aí fazendo as contas aqui vai ser o A, né? Elipse por elipse é só a parte em vermelho, tá? É só a curva de fato. Mas essas outras coisas todas ajudam a entender a posição da elipse. Ok? Outro detalhe importante sobre a elipse é que tudo pode ser determinado a partir do centro, tá? Quem é o centro da elipse? O centro da elipse, do caso, é esse ponto aqui, que é o ponto médio do segmento F1 e F2. Uma última definição aqui que eu não coloquei. O ponto C, que é médio do segmento F1 e F2, que a gente chama também de segmento focal, é o centro da elipse. E você sabendo como aquela elipse está posicionada, você consegue fazer o esboço todo da elipse só a partir do centro. Por quê? Porque todos os parâmetros eles servem de distâncias a partir do centro. Perceba que a partir do centro eu tenho B unidades até os vértices B1 e B2, A unidades até os vértices A1 e A2, e C unidades até os focos. Então, se eu soubesse as relações de medida na elipse, eu consigo fazer o esboço só a partir do centro. E, claro, da posição. Mesma forma que C unidades do centro até F1 e F2, B unidades até os vértices B1 e B2, e A unidades até os vértices A1 e A2. Tá bom? Então, a partir do centro, você desenha tudo da elipse. Você não precisa de mais nada a partir do centro. Tá? Uma última coisa que falta falar é em uma situação em que você tem a equação de uma elipse do tipo x² sobre p mais y² sobre q igual a 1. Digamos, claro, que p e q sejam positivos, né, para serem o a² e o b². Eu deixo uma pergunta aqui. Como saber quem é a² ou b²? Né? Como é que a gente consegue saber quem é a² e b² quando a gente tem uma equação desse tipo aqui? Por exemplo, se a gente tivesse x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1. Quem é a² e quem é b² aqui? Como é que a gente sabe? Como é que a gente tira?
As equações elas são bem parecidas, né? A única diferença é a troca de posição do A e do B. Mas como é que a gente sabe quem é A e quem é B? Tá? A gente sabe quem é A e quem é B pelo seguinte. Note que, como a gente tem uma relação entre os parâmetros da elipse, né? A gente tem a relação que é assim, B ao quadrado é A ao quadrado menos C ao quadrado, né? Veja aqui do lado direito, eu estou pegando o A ao quadrado e tirando alguma coisa, né? Então, como B ao quadrado é A ao quadrado menos C ao quadrado, temos que B ao quadrado é menor ou igual que A, menor do que A ao quadrado. Tá? Por quê? Porque B ao quadrado é A ao quadrado menos C ao quadrado, e A ao quadrado menos C ao quadrado com certeza é menor do que A ao quadrado, porque eu estou tirando alguma coisa positiva de A ao quadrado. Tá? Então, B ao quadrado é menor que A ao quadrado. Como A e B são dois números positivos, isso me garante que B é menor que A. Tá? Então, é isso que vai me fazer determinar quem é A e quem é B na equação. Tá? Voltando lá à equação do começo, né, se a equação é x ao quadrado sobre p mais y ao quadrado sobre q, então tudo que você precisa saber é ver quem é maior. Se, vou botar aqui, portanto, primeiro, se p for maior que q, então p é maior que q, então a ao quadrado é p, e b ao quadrado é q. Então é dessa forma que você sabe quem é a e quem é b. Já se p for menor do que q, então é porque a ao quadrado é q e b ao quadrado é p. Aí dessa forma você faz o esboço. Tá? Então, resumo da obra. Como é que a gente sabe se a elipse ela vai ser vertical ou vai ser horizontal? É só a gente olhar para o maior denominador. Se o maior denominador estiver sobre o x na equação reduzida, tá? É muito importante que a equação seja uma equação reduzida. Então, você sabe que se estiver sobre o x, você sabe que a elipse é horizontal. Se o maior denominador estiver no y, então você sabe que a elipse ela é vertical. E a partir dos parâmetros A, B e C, você sabe colocar a posição de tudo. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Todo mundo acordado? Essa hora já começa a dar o sono. Pronto, pessoal. Era isso que a gente tinha para ver hoje. Na verdade, a gente tinha mais coisa para ver. Eu queria ver a hipérbole e a parábola também, mas eu sempre falo um pouquinho demais. E aí deu só para ver a elipse, mas não tem problema não. A gente está sempre dentro do cronograma. Tá bom? Na próxima aula, a gente vê de maneira mais rápida, menos detalhada, porque a gente fez toda a parte de conta detalhada aqui. Mas na próxima aula, a gente faz a hipérbole, a parábola e possivelmente começa a ver alguma coisa sobre translação de eixos, que é a parte mais fácil do processo. Tá bom? Boa noite aí para vocês. Até sexta-feira, só que de tarde. E vão estudar. Façam exercícios e tirem dúvidas. Ok? Tchau, tchau aí para vocês. E até mais. Vou ficar aqui olhando o pessoal que demora a sair para saber quem é que está dormindo na aula. Boa noite. Boa noite.